Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Sara Dias e sou membro da ISP Portugal Chapter AVAC Team e vou começar por apresentar esta equipa, experiente e já com muitos anos na indústria farmacêutica. Professor João Cardoso, da A7, José Pereira, da Siemens, Rogério Gaspar, da Valtria, eu própria, Sara Dias, de Bial. Sintam-se à vontade para se juntar a nós. Queria começar por agradecer a todos a vossa participação. Espero que saiam daqui a perceber um bocadinho mais sobre a AVAC. Queria aproveitar para vos pedir que no final do webinar partilhem connosco o vosso feedback. Queremos muito saber o que acharam deste evento e, acima de tudo, como melhorar. Este formulário será distribuído automaticamente pelo Zoom apenas no final do webinar e será também enviado para o vosso e-mail. Não posso deixar de agradecer, em nome da ISP Portugal Chapter, o apoio dos nossos patrocinadores, porque sem eles nada disto seria possível. O ISP, apesar de ser uma entidade sem fins lucrativos, continua a ter despesas para pagar. Agradecer muito aos nossos oradores de hoje, por despenderem voluntariamente o seu tempo para partilhar o seu conhecimento connosco. Ao Rodrigo Campos e ao Pedro Costa, da Labatec, que irão apresentar as instalações, incluindo uma visita virtual à fábrica. O professor João Cardoso, que foi o responsável pela elaboração do projeto da AVAC. Thomas Riffel, da empresa Siemens, que vai apresentar o BMS aplicado a todo o sistema que se encontra a funcionar na Labatec. E agora vamos ao que interessa. Algumas notas sobre o webinar, importantes. Durante as apresentações, o vosso vídeo e microfone vão estar desligados, mas no final de cada sessão, se houver tempo, esperemos que sim, vão ter oportunidade para colocar as vossas questões aos oradores. O webinar vai ser constituído por 3 partes, 2 delas gravadas. O mesmo está a ser transmitido em direto pelo YouTube, cujo link podem verificar se encontram no chat. Por favor, partilhem. Em qualquer momento, durante as apresentações, podem e devem colocar todas as perguntas aos nossos oradores e, para tal, podem verificar no botão de Questions and Answers, que está na parte de baixo do vosso ecrã, onde depois as mesmas serão devidamente respondidas. No entanto, se não houver tempo para responder a todas estas questões, elas serão reencaminhadas e mais tarde respondidas por e-mail. Caso estejam a aceder ao webinar pelo browser, não vão ter este botão. Por isso, podem colocar as vossas questões no chat e as mesmas serão igualmente incluídas nas perguntas finais. O mesmo se aplica a todos os que estiverem a assistir via YouTube. Para tornar este webinar mais interativo, durante as apresentações, vamos lançar algumas questões para vocês responderem rapidamente. E não se preocupem, as respostas são anónimas. Flávio, podes, por favor, colocar as perguntas? Podem responder. Relembro que as respostas são anónimas. A ideia é ter uma ideia do público que nós temos aqui. Mais um minutinho e depois partilhamos. Estamos só à espera dos resultados. Só um bocadinho. Estamos quase. Ok, Portugal ganhou. Temos aqui uma grande participação de Portugal, Brasil também muito bem representado, África e também Europa e temos Espanha com 2 pessoas, 1%, e também UK. Muito obrigada a todos pela participação e é com muito agrado que vemos esta diversidade de participantes. Então, vamos dar início às apresentações. Esta primeira apresentação, como referi, é gravada e inclui uma visita virtual à fábrica. Vão notar um ligeiro ruído, mas é um ruído normal da operação, porque foi gravado realmente
no decorrer de uma operação normal da Labatec. E se tiverem alguma dúvida, por favor, podem colocar e vamos tentar ajudar, mas está perceptível. Vou apresentar então os dois oradores, que eu já falei há pouco, Rodrigo Campos e Pedro Costa. O Rodrigo é o Industrial Director and Qualified Person of Labatec, é licenciado em Ciências Farmacêuticas, pós-graduação em Farmacotecnologia Avançada e especialista na indústria farmacêutica pela Ordem dos Farmacêuticos. Tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, tendo desempenhado várias funções no controle de qualidade, garantia de qualidade e operações em empresas como a ICMA, Generis, para além da Labatec. Pedro Costa, responsável pela divisão de Engenharia e Manutenção da Labatec em Portugal. É formado em Engenharia Mecânica, tem um mestrado em Engenharia, Climatização e Refrigeração. Esteve sempre ligado a instalações especiais, executando uma ampla gama de projetos, nomeadamente chave na mão, como data centers, hospitais e edifícios comerciais e indústria. É, por isso, o responsável pela construção da nova fábrica da Labatec. Relembro que no fim da apresentação será lançado um questionário de avaliação da mesma e contamos muito com as vossas respostas, como disse, para melhorarmos. Boa tarde. O meu nome é Rodrigo Campos, sou diretor industrial da Labatec Farmacêutica. Gostaria, antes de mais, de agradecer o amável convite da ESPE a Portugal para vir falar um pouco hoje sobre o nosso projeto em Portugal. Antes de mais, umas pequenas palavras sobre a Labatec Farmacêutica. A Labatec é uma empresa suíça com mais de 50 anos que opera essencialmente nos mercados suíços e do Médio Oriente e Norte de África. A empresa, fundada em 1957, foi depois adquirida em 2008 pelo Dr. Sami Dourazade, fundador da ICMA, e que passou a empresa para uma fase de crescimento, não só com o aumento de mercados, como o aumento do seu portfólio. Nesse âmbito, foi decidido construir uma nova unidade de fabril. E foi decidido, por diversas razões, fazer a construção dessa fábrica em Portugal. Esse objetivo foi adquirido um terreno em Mem Martins e nesse local foi instalado para já uma fábrica de fármacos farmacêuticas orais. No futuro, o objetivo da Labatec é construir novas unidades fabris para outras fármacos farmacêuticas. O projeto da Labatec Farmacêutica teve início em fevereiro de 2018. Em março do mesmo ano, concluímos os projetos de instalações especiais. A parte de construção civil teve início em maio de 2018 e os equipamentos ficaram instalados por volta de abril de 2019. Demos conclusão à instalação e construção em dezembro de 2019 e tivemos a inspeção do Infarmed em fevereiro de 2020. Desde então temos submetido a fábrica em um conjunto de várias autoridades e temos diversas aprovações. Atualmente, a Labatec Farmacêutica tem capacidade para produzir 250 milhões de unidades, temos uma linha instalada, mas temos a capacidade de instalar até 4 vezes a capacidade atual e, portanto, chegar a 1 bilhão de unidades. Falando agora um pouco sobre o projeto em si, podemos considerar que a Labatec Farmacêutica é composta por 2 edifícios que estão ligados um ao outro. Nos edifícios temos o armazém, com 2.400 localizações, e no mesmo edifício e ao mesmo nível está localizada a central de pesagens. Portanto, a ideia é ter a zona das pesagens muito próxima e ligada de forma fácil com o armazém. Os materiais são pesados nesta área de pesagens, e depois os materiais são entregues através do elevador para o piso superior à zona de produção. A produção funciona no outro edifício, mas que está ligado ao edifício do armazém, recebe os materiais através deste elevador e depois está composta por 3 áreas diferentes. Uma área de granulação, uma área de compressão e capsulagem e uma área de revestimento. No final deste processo, os materiais são entregues também de novo através de um elevador para a área de embalagem que fica no piso inferior. Nesta área,
Os materiais são entregues à zona de embalagem primária, zona controlada e separada da embalagem secundária. Os produtos são embalados e depois, no final do processo, entregues ao armazém novo. Muito obrigado a todos. Vamos continuar agora com as restantes apresentações. Pedro, olá, muito boa tarde. Obrigado por nos receberes aqui nas novas instalações da Lavatec. É um prazer poder estar aqui e poderem contribuir para que pudéssemos organizar este webinar. Portanto, vamos começar por aqui na zona do armazém com a nossa visita e pronto. Muito obrigado. Rosário, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado pela vossa presença e agradecer a oportunidade de poder mostrar a nova fábrica da Lavatec. Nós estamos no armazém, portanto é onde tudo começa. Materiais, matérias-primas vão para a central de pesagem que está incluída na zona do armazém, são pesados e depois seguem o fluxo para a produção para iniciar o processo. Certo. Aqui em termos de armazém, que condições é que temos, como é que são utilizadas, faz parte do BMS? As nossas condições quando fizemos o design do armazém, estabelecemos as condições máximas de 65% e de 18,25%. Portanto, aliás, 15,25%, não 18,25%, 15,25% e abaixo de 65%. Portanto, aqui no armazém temos uma zona de temperatura e de umidade controlada. Conseguimos controlar sempre a umidade abaixo dos 65% e a temperatura também é controlada. E é tudo visualizado no BMS. Excelente. Sim. BMS, não é? Até porque o BMS permite-nos ter os alarmes e, em caso de alguma anomalia, os valores excedendo os 65, os 25 ou abaixo dos 15, disparam um alarme. Exatamente. E as pessoas responsáveis são notificadas e podemos agir de imediato. Perfeito. Ok, então começa tudo aqui. Podemos então passar para a zona técnica. Se calhar sugeria visitarmos primeiro a zona técnica e depois então, se possível, virmos a parte da produção lá dentro. Pode ser? Bora? Vamos? Bora. Vamos. Então Pedro, já que estamos na zona técnica, esta zona técnica quase dá para produzir medicamentos. É verdade, Ricardo. Nós, nesta zona técnica, tivemos um grande cuidado na abordagem à zona técnica, por duas razões. Primeiro, na fase de design, conseguimos e optámos por construir um corredor técnico de acesso a todas as máquinas. Portanto, a maior parte das máquinas são máquinas com uma instalação through the wall e com este corredor técnico, tudo o que são intervenções técnicas, conseguimos efetuá-las sem perturbar a operação. É excelente, não é? Logo aí. É uma vantagem enorme, podemos aceder às luminárias, podemos aceder a qualquer máquina e podemos reparar na hora sem que a operação sofra. Quer dizer que as pessoas da manutenção não precisam de se fardar para ter que ir lá dentro e terem que interromper aquela que é a operação de produção para poderem resolver qualquer questão. É isso mesmo. Exato. A outra. Era isso que eu ia falar. Portanto, aqui as zonas técnicas da Lavatec estão todas dentro de casa. E como tal conseguimos uma limpeza e uma durabilidade das máquinas muito superior do que se tivermos máquinas expostas. Portanto, as máquinas ficam muito mais poupadas se estiverem no interior. E a nível de design também, pelo menos estou sempre muito habituado a ver e aquilo que se vê muito nas empresas farmacêuticas é ter sempre um piso técnico acima daquilo que é a instalação e podendo claramente circular naquilo que é o dentro, que é o walkable, mas aqui assim existe um layout que é completamente diferente daquilo que é normal ver-se. Nós temos essas duas hipóteses, temos esta zona que serve a zona dos equipamentos, portanto como podemos ver aqui à frente temos máquinas a atravessar e tudo o que é uma parte técnica das máquinas dá acesso direto a este corredor e em cima dos tetos temos tudo o que está relacionado com o AVAC e com iluminação, com tomadas de pressão e uma série de outros equipamentos que se encontram em cima do teto que são todos visitáveis e há espaço para trabalhar, uma zona limpa, portanto facilita imenso toda a operação. Podemos visitar só essa parte lá em cima do HVAC, atendendo aqui é o core aqui da nossa conversa. Sim, vamos lá. Já estamos aqui em cima já do teto, com a zona de produção, do teto falso.
podes-nos dizer quantas unitas é que vocês têm aqui na Lavatec? A Lavatec tem 15 unidades de tratamento de ar instaladas. Ok, então o conceito é ar novo ou é ar reciclado? Temos os dois conceitos da Lavatec. Tem zonas de produção, as zonas onde há geração de pó e onde pode haver pó em suspensão no ar, as unitas são de 100% ar novo. Zonas onde não existe geração de pó, nem geração de pó no ar, as unitas são de recirculação. Corredores, airbox, zonas de storage. Zonas de produção, a granulação, a compressão e o revestimento são 100% ar novo. Ó Pedro, diz-me uma coisa, como é que é tratado todo o pó que é captado, tendo em conta aquilo que são os requerimentos que existem a nível ambiental para não libertarmos partículas posterior? Na fase de concepção da Lavatec houve esse cuidado. Portanto, a nível das salas de produção e a nível do lavar, todo o ar que é retirado das salas, ou seja, as unidades 100% ar novo, o ar insuflado e é totalmente extraído, todas as extrações têm filtros associados para a captação dos pontos. Nas UTs de recirculação também temos filtros absolutos em todas as unidades, portanto, tem um sistema de aspiração central naquelas operações em que existe mais manipulação. para as operações críticas, granulação e compressão, temos um despoeiramento centralizado, um sistema de despoeiramento centralizado que vai captar o pó logo na origem, não deixando assim que o pó ande a circular pela sala. Rosário, mais alguma dúvida ou podemos avançar para a zona de produção? Podemos ir à produção? Vamos? Vamos embora. Então é aqui que começa, não é? Tem um armazém, lá como é que funciona. Exatamente. Portanto, todo o material sai das pesagens, só por este elevador e na realidade é aqui que o processo começa. Portanto, a matéria-prima sobe e é distribuída primeiro para a granulação. Depois, aqui em cima, portanto, estamos no piso de produção, temos 3 departamentos aqui no piso de produção, ou seja, a granulação, a compressão e o revestimento. Ok. Esta zona que está aqui atrás de mim é a zona onde se faz a lavagem, tem os equipamentos, todos os materiais que foram utilizados. Mas esta sala de lavagens é dedicada à compressão. Nós temos uma sala de lavagens por departamento. Lá ao fundo temos uma sala de lavagens dedicada à granulação, aqui temos a sala da compressão, a sala de lavagens da compressão, e do outro lado, na zona de revestimento, temos uma sala de lavagens no departamento de revestimento. É algo que não é comum encontrar normalmente uma sala de lavagem que é comum para todas as. Tudo consumido para uma, mas neste caso está Nós separado. aqui dividimos. Muito bem. Cada zona tem a sua área de lavagem. Podemos avançar para ver ali o resto do processo? Chegamos aqui a outra fase do processo. É verdade, nós estamos aqui numa antecâmara da zona de granulação. Portanto, nós temos duas linhas de granulação, sendo que deste lado temos uma das linhas, do outro lado temos outra linha de granulação. E esta parte aqui funciona como uma antecâmara para tanto a linha de granulação como para o coletor. Portanto, aqui esta sala tem sensivelmente 20 pascal, esta sala tem 10 pascal, portanto todo o pó que é produzido ali dentro não sai cá para fora, e ali na zona do blender é a mesma coisa, uma sala que tem 10 pascal, está 10 pascal de diferença entre esta zona e aquela, portanto não há hipótese do pó. E aquela diferença que existe face àquilo que normalmente é usado e que é mais visto é ter um corredor com salas adjacentes de um lado e do outro, e com esse corredor com a pressão positiva. Aqui o conceito é um bubble na zona e Faz uma zona de tampão onde não deixa o pó sair da zona em questão. como é que é feita a insuflação? Podemos ver? Podemos, claro. Portanto, esta sala onde está instalada a linha de granulação, toda a insuflação é feita ao nível superior e a extração é feita a nível baixo. A extração tem os filtros para não deixar sair partículas para o meio ambiente. A questão da contaminação cruzada, então, é controlada com esta diferença de pressão e este efeito tampão daqui da câmara. Exatamente. A contaminação cruzada é controlada através do diferencial de pressões e dos filtros instalados nas unidades. Sendo que aqui é 100% ar novo e nesta zona é circulação, mas também passa por filtros absolutos. Pedro, estou aqui a ver que
insuflação do ar aqui nesta zona é diferente daquela que vimos na zona de produção. Ricardo, que é isto? Foi bem reparado porque nós instalámos nas unidades que se chamam TIFs, que funcionam como um ventil ou convector grande, que além de dar renovações também tem um filtro de instalado, ou seja, qualquer pó que eventualmente pudesse sair daquelas salas fica retido aqui nestes no fundo, ventil ou convectores. O professor João Cardoso, no módulo seguinte, vai-nos explicar um bocadinho e até vais ter a oportunidade de ver um vídeo que nos diz como é que é o funcionamento deste sistema de insuflação de ar de tratamento. Exatamente, tem mais um sistema que não é muito habitual nós vermos nas instalações farmacêuticas e que aqui aparece. Exato. Vamos saber mais detalhes à frente. Isso. Então, Pedro, já graduámos, não é? Temos pó pronto para fazer a compressão, para fazer os nossos comprimidinhos, mas percebemos aqui que também temos um airlock. Qual é que é o princípio de funcionamento aqui desta antecâmara? Portanto, aqui na zona de compressão, nós temos, todas as salas têm um airlock associado e o que fizemos em relação ao controle de pressão é que cada airlock funciona em modo de bolha, ou seja, o airlock está a uma pressão superior ao corredor e está a uma pressão superior ao que se encontra a sala. Portanto, nada entra para dentro do airlock e fica um tampão, seja para contaminantes do exterior, sejam para contaminantes produzidos dentro da sala, portanto, não há contaminação cruzada. Certo, e há um controle de pressão dinâmica então, quando há a abertura das portas, tende a equalizar, mas é compensado ou não? Nós aqui na Lavatec, portanto, a insuflação é constante, mas a extração não é constante. Todas as salas têm sondas de pressão e o controle da pressão é efetuado através da leitura da pressão, que faz atuar o registro de extração. Portanto, o registro vai estar sempre à procura do set point definido no BMS. Ok. Ao contrário daquilo que normalmente é comum, que é termos as coisas lá em cima estáticas, portanto a válvula ao registrar numa determinada posição, está a insuflar o que insufla e quando se abre uma porta perde-se naturalmente a pressão e só depois da porta estar fechada é que se recupera ao fim de algum tempo. Portanto aqui vocês têm níveis de recuperação muito mais rápidos atendendo a este sistema. E mesmo ao nível da operação em si, porque também os registros não ficam sempre na mesma posição ao longo do tempo, portanto tanto a extração como a insuflação, e desta forma conseguimos sempre ter toda a cascata de pressões balanceada. Certo. E ainda assim, em caso da pressão não estabilizar, num determinado tempo, gera alarme. Gera alarme, exatamente. Há um determinado tempo, se a pressão não estiver dentro da gama de pressões definida para o local em questão, há um alarme que é gerado e que o BMS aciona o alarme e faz chegar uma notificação às pessoas responsáveis. Perfeito. Tudo rastreável, altamente rastreável e, portanto, devidamente com as evidências necessárias para se provar aquilo que aconteceu. Outra questão tem algum tipo de produto que tenha algum requisito de temperatura ou de umidade que seja diferente de outros? Como é que gerem essa situação? Temos. Portanto, quando na altura do design da Lavatec foi-nos requisitado que pudéssemos ter salas a trabalhar com umidades e temperaturas diferentes. Neste caso, o mais crítico será a umidade. Portanto, trabalhar com umidades muito baixas, enquanto as outras salas continuam num regime normal. Portanto, vamos imaginar que nós temos 4 salas de compressão, vamos imaginar que temos 3 salas a 50% e há uma sala em que eu preciso de 20% de umidade relativa e nós, de facto, conseguimos. Nós fizemos isso, porque instalámos um desumidificador e através de um jogo de registros de insuflação, nós conseguimos alocar o desumidificador a um determinado local. Ok, portanto conseguem ter uma sala de condições que não são limitadas a essa sala e portanto podem fazer tudo o resto nas outras salas. Exatamente. Normalmente. E podes mudar de sala, ou seja, hoje estás a fazer este produto aqui nesta sala, mas se amanhã precisares de fazer daquele lado, também consegues, se chegando à programação certa, atuar nos registros e meter a sala com as condições que pretendes. Portanto, posso ter esta sala onde tenho cores, como posso ter a outra sala aqui ao lado onde tenho a oferta, a trabalhar numa condição de umidade muito baixa. Certo, isso é excelente. Em termos de flexibilidade, então para planeamento de produção é uma ótima funcionalidade. Outra coisa,
ouvimos dizer um passarinho qualquer que existe aqui um conceito que é a Lalatec dia e a Lalatec by night, ou seja, existem aqui duas condições ligeiramente diferentes em condições de trabalho e em condições de não trabalho. Não sou festa. Liga lá, Pedro. Não, é verdade. O nome pode sugerir, mas não é. Infelizmente não é. Infelizmente não é relacionado com festa. Portanto, a Lalatec tem o set point que foi definido em fase de concepção para o funcionamento das UTAs. Esse set point chamámos o Day Cloud. E depois criámos um segundo set point em que nos permite reduzir a frequência das unidades e poupamos muito dinheiro ao fim do mês e muita energia com isso. Mantendo, obviamente, todos os requisitos necessários, porque a atividade é menor, portanto não existe abertura e fecho de portas e conseguem-se as condições serem mantidas nas salas tal e qual como é o requisito. Os diferenciais que se mantêm-se, a única coisa que reduz é o número de renovações, atendendo a que não está a existir atividade, e com isso conseguem ter uma poupança significativa a nível energético. O que foi definido foi: não há produto em exposição, não há produto exposto, portanto não há atividade na fábrica, as unidades descem para 50% da capacidade, porque como a Lalatec está projetada para uma classe D, portanto, no mínimo são 20 renovações por hora nas salas. Há salas onde tem mais devido à manifestação da carga térmica e necessitamos ter mais renovações para combater a carga térmica, mas podemos dizer na generalidade, portanto, para a classe D temos 20 renovações em todas as salas. No Night Mode reduzimos esse valor para cerca de metade, o que permite baixar o regime dos chillers, das bombas, permite poupar nos filtros, permite poupar nas máquinas, portanto, Sim, há aqui é uma de série facto de uma mudança benefícios. significativa e que faz todo sentido em ter aqui dois regimes diferentes. Mas há um pormenor. Só é possível efetuar isto porque temos um controle dinâmico da pressão. Se tivéssemos o controle estático, toda a cascata de pressão Claro, ficaria alterado, não é? ficaria comprometida. Desta forma, os registros reagem, portanto há menos ar na sala, há menos fugas, os registros começam a fechar todos para garantir que as pressões se mantêm no ar. Portanto, é uma concepção integrada com todos estes requisitos e, portanto, esta Tudo isto metido definição. no BMS. Tudo isto gerido pelo BNS. Vamos depois ver mais à frente. Vamos ver mais à frente que a Siemens. Muito bem. Ok. Falta-nos ver mais alguma coisa? Não, Acho que gostaram pode de sim. Obrigada, Pedro, foi excelente esta visita e acho que ficámos aqui com algo novo e algo não convencional, não tradicional ao nível da gestão aqui do Lavaco. Ok, muito obrigado também. E agora vamos passar a palavra ao professor João Cardoso, que foi quem fez a concepção do HVAC aqui da Lavatec a nível de projeto. Vamos saber mais alguns detalhes técnicos. Exatamente. Já vimos na prática, agora vamos ver no desenho como é que a coisa foi dimensionada. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Pedro. Muito obrigado. Muito obrigada, mas primeiro ainda vou falar eu um bocadinho. Queria relembrar que existe um inquérito de avaliação da apresentação, que agradecemos muito as vossas respostas estas anónimas, e que pretendemos realmente melhorar. Vou então passar à segunda apresentação, que será peço desculpa, exatamente, o questionário foi agora mesmo lançado, e peço que por favor respondam. Quero apenas complementar aqui que este questionário é anônimo e não vamos partilhar os resultados, tá bem? Obrigada, Flávio. Vou então apresentar o CV do professor João. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico no ramo da Termodinâmica em setembro de 1985. É especialista em climatização. Colaborou em diversas empresas, nomeadamente na Gaspar Correia, Fundição de Oeiras, Eletroconsul e A7. Realizou projetos e orçamentou e supervisionou obras nas especialidades de climatização, aquecimento, ventilação, vapor, ar comprimido e vácuo, redes de água desmineralizada, fluidos industriais e medicinais, águas e esgotos,
gás e proteção contra incêndios. Passo então a palavra ao professor, relembro que foi responsável pela elaboração do projeto da AVAC. Professor, força, obrigada. Alguém tem que me pôr o vídeo outra vez disponível, se me permitirem. Mas pronto, vou ter que... Ok. Partilhar, por favor. Pronto, já está o vídeo partilhado, sim senhor. Pronto, o que eu queria dizer para já é que gostei muito de ouvir um ex-aluno meu a falar com a vontade muito grande sobre as instalações do AVAC, nomeadamente a dele, que ele conhece muito bem, mas com muita vontade, fiquei muito feliz de o ver. Eu tenho uma apresentação que não vai ser sobre o projeto completo, porque era impossível no tempo que é disponibilizado e até além de ser maçudo. O que eu vou apresentar é uma parte que eu acho que é importante, que tem a ver com precisamente a parte de compressão. Eu tenho aqui uma apresentação que eu então vou partilhar com quem está aqui presente, e começo por mostrar então o que é que vou falar. Vou fazer uma pequena introdução, vou falar das características gerais do projeto, mais concretamente do projeto AVAC. Entre elas, depois vou falar também do zonamento, como é que nós distribuímos as unidades de tratamento de ar em função das zonas e porquê. Depois vou falar mais concretamente, vou falar das soluções para o departamento de compressão, na qual houve ali o último filme foi feito no departamento de compressão, em que se fala das pressões e tudo mais, vou falar um bocadinho sobre isso. Depois falarei sobre as opções que nós adotámos para efeitos de redução de consumo energético e também a climatização das zonas de circulação e staging, aquelas PIFs que falámos há pouco, que ouviram falar há pouco. Depois, no fim, vou ter uma lista de lições, que cada projeto tem sempre uma aprendizagem subjacente, e vou fazer uma lista das lições que também discuti com o cliente, nomeadamente com o Pedro, sobre o que é que aconteceu no projeto e as lições que se tiram da implementação deste projeto. As principais características desta instalação são as seguintes. Temos um gerador de vapor com cerca de 1040 kW de potência térmica, que não serve apenas ao AVAC, serve também à produção, vapor saturado, obviamente. 2 chillers do tipo ar-água, portanto são chillers cujo condensador é arrefecido a ar e que tem uma capacidade individual de 750 kW. Esses 750 kW vezes 2 também servem a alguns equipamentos de produção, nomeadamente algumas UTAs de produção, e os chillers têm recuperação de calor parcial. Essa recuperação de calor parcial anda nos 125 kW por cada unidade. Os sistemas de climatização são 11 sistemas de climatização de unidades, dos quais 4 funcionam com 100% de ar novo. ODA quer dizer outside air, é ar novo, 4 sistemas. 24 ventiladores, alguns de insuflação, outros de extração, também de pressurização, desenfumagem e dois ou três de transferência que nós usamos muito na zona de armazém para conseguir pressurizar as antecâmaras. Em relação às bombas, temos 2 circuladores de água arrefecida e 7 circuladores de água aquecida. A redundância adotada foi de 100%, ou seja, é sempre a duplicar. Finalmente temos um sistema de GTC integrado, que vai ser discutido a seguir pela Siemens e apresentado. E também temos uma coisa que agora está generalizada, eu ainda sou do tempo em que havia os engenheiros eletrotécnicos que pediam-nos para não pôr muita variação de frequência nas instalações, porque podia gerar campos magnéticos e não sei o quê. Hoje em dia todos os motores, todos os atuadores têm variação de frequência. E portanto temos que ver com isso, muito bem. Também temos outro critério aqui desta instalação, que é a distribuição de água arrefecida e água aquecida. São independentes, obviamente, e têm variação de caudal total, incluindo nos chillers. Normalmente isso é uma solução que está a ser cada vez mais usada e nós adotamos nos projetos ultimamente.
Em relação ao controle individual das UTAs, as válvulas de controle são independentes da pressão da linha, o que quer dizer que quando elas abrem ou fecham, fecham proporcionalmente às necessidades de carga que são necessárias e não mais que isso, nem menos do que isso. Isso quer dizer que as válvulas têm um componente que as torna independentes da pressão que existe na rede, que é variável por causa de haver a quantidade de unidades que existe. Algumas particularidades deste projeto que não são tão normais têm a ver, eu já não falo tanto do AVAC neste primeiro caso, mas mais em termos de desenho farmacêutico, que as antecâmaras, as células de produção têm todas as antecâmaras. A classificação que esta unidade tem é uma classificação D, da segunda nomenclatura europeia, das GMPs europeias, que é, em termos de ISO, anda numa ISO 8, e, portanto, não era obrigatório pôr antecâmaras. Mas estas antecâmaras fazem uma contenção muito eficaz, o Pedro há pouco falou disso, nós conseguimos, com as antecâmaras, independentemente do sistema de ar-condicionado ser melhor ou pior, as antecâmaras dão-nos uma garantia adicional de que não há contaminação nem para dentro nem para fora das salas de produção. Elas estão aqui representadas neste desenho, como veem, tem aqui uma antecâmara para cada sala, neste caso são as salas de compressão, e peço desculpa, o que eu queria falar mais era que os parâmetros ambientais que nós produzimos para as antecâmaras são também eles diferenciados. Eu agora chamo a atenção que tem aqui na sala a classificação, é uma classificação D, a pressão, que é uma pressão, vamos chamar absoluta, embora seja relativa à pressão atmosférica, é de 20 pascal, e nas salas, obviamente, estamos a controlar a temperatura e umidade relativa. Já em relação às antecâmaras, a classificação é obviamente a mesma, porque vamos ter infiltração de ar a partir da antecâmara para dentro da sala, que está aqui simbolizado por esta seta que está na porta que une as duas salas, mas a temperatura e umidade relativa não são controladas. Já a pressão, um pouco acima da pressão da sala de compressão, precisamente para evitar que haja a saída de poeiras ou de outras partículas da sala para o corredor, isto para evitar contaminações cruzadas depois nos corredores. Os sistemas de climatização são diferentes para a zona de produção e para os corredores e corredores e outras salas adjacentes aos corredores, mas salas que só servem aos corredores. Isso evita, como eu disse há pouco, as contaminações cruzadas. Nós temos aqui um boneco que mostra o zonamento dos sistemas da AVAC, aqui só apresenta 3 sistemas, um verde, o outro laranja e outro castanho. Reparar que a UTAN que serve as salas de compressão é uma UTA de ar novo, 100% ar novo, enquanto que a zona dos corredores é servida por uma UTA com recirculação. Há bocado o Pedro falou que há uma série de UTAs de recirculação, há cerca de 4 que têm 100% de ar novo, precisamente onde o produto está exposto, que é para evitar contaminações cruzadas. Portanto, nas zonas de compressão 100% de ar novo, nos sistemas de corredores a percentagem anda em média nos 15% de ar novo. Vou falar um bocadinho agora sobre, embora de um modo genérico, depois eu faço um bocadinho mais concreto, mais para o fim, como é que se mantém o equilíbrio da pressão nas condutas e nas salas. Nós temos um sistema que está aqui desenhado, que tem a particularidade de controlar a pressão à saída, portanto, da sala com a variação do registro à saída. Essa variação é feita a partir daqui de uma diferença de medição da diferença de pressão entre a sala e os corredores. Na entrada, o controle também é dinâmico, embora o caudal de insuflação seja constante. É uma regulação dinâmica, mas o caudal é constante. E o caudal tem que se ter uma regulação dinâmica precisamente porque os ventiladores estão a funcionar e as condutas têm pressões muitas vezes variáveis ao longo do tempo. E, portanto, temos de ter alguma maneira de controlar o caudal para que esse caudal seja constante. Já no retorno, o controle dinâmico é feito por um atuador elétrico e aí o caudal varia. Portanto, o que é que se mantém constante? Mantém-se constante a pressão e o caudal de retorno varia. Reparem que aqui do lado esquerdo
temos aqui uma linha que simboliza uma extração localizada, um desempoeiramento, que umas vezes está ligado, 0 litros por segundo, outras vezes está a trabalhar 180 litros por segundo, e, portanto, dependendo de como é que o sistema de desempoeiramento está a funcionar, assim este atuador do registro de saída vai atuar para manter a pressão constante. O controle dinâmico do caudal, em termos globais, na unidade de tratamento de ar, também é um fator importante nesta instalação. Nós fazemos isso controlando ou medindo o caudal no própria entrada e saída do ventilador, e a partir daí esse sinal dá ordem para a variação de velocidade do motor do ventilador e, portanto, ajustando o caudal, medindo e ajustando em tempo real e permanentemente. Depois temos a parte dos PIFs, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, um bocadinho mais sobre eles, que são aparelhos e o PIF quer dizer Plenum Integrated Filter Fan Unit, que é realmente um aparelho compacto que está patenteado. Atenção, isto é apenas de um único fornecedor, por enquanto a patente percorrer, a durar. A vantagem destes PIFs é que realmente com um único aparelho nós conseguimos fazer uma classificação de uma sala qualquer que ela seja. Esta classificação com estes aparelhos, nós aqui temos classificação D, mas estes aparelhos permitem ir até à classificação C, que é uma classificação que será uma ISO 7 em termos de ISO. As características mais concretas também temos o controle individual da umidade relativa das salas de produção, que permite reduzir a umidade relativa sempre que é necessário. Nós para isso usamos um efeito de adsorção. Em termos clássicos, a desumidificação é feita de um modo mecânico. Nós aqui optámos porque havia necessidade de ter temperaturas um pouco baixas e simultaneamente umidades relativas também baixas, e depois vou falar disso um bocadinho mais em termos psicrométricos. Isso não é muito fácil de fazer em termos mecânicos uma serpentina, mas é muitíssimo fácil de fazer com uma adsorção, que essa adsorção é feita com uma roda com um sólido dessecante que aspira um bocadinho à imagem do que nós pomos quando há aparelhagens e tem aquelas sílicas que se metem para absorver a umidade. É aquilo que se faz com estas rodas dessecantes. Em relação ao zonamento, nós temos dois tipos ou vários tipos de zonamento. Temos as zonas críticas e não críticas, e nós consideramos crítico todas aquelas onde o produto está exposto, e não críticas todas onde o produto não está exposto. Nas zonas críticas optou-se por 100% de ar novo. Há certas unidades que eu já projetei em tempos, não usam 100% de ar novo e baseiam-se mais nos filtros absolutos. Aqui não se quis escorrer nos riscos e pôs 100% de ar novo. Esse 100% de ar novo está aqui simbolizado. Temos uma unidade de tratamento de ar que aspira o ar que necessita para fazer as recirculações da sala. As recirculações da sala é que são necessárias e suficientes para atingir a classificação, e o ar é todo deitado fora, através, eventualmente, de filtros absolutos ou não. Nós aqui optamos por pôr filtros no retorno e depois nas unidades centrais. Penso que não temos filtro. O Pedro depois poderá esclarecer um bocado mais isso. Não há realmente qualquer ligação física entre os fluxos, portanto isto é uma solução totalmente segura. Em todas as zonas classificadas nós pusemos filtros H13, embora os filtros estão na unidade de tratamento de ar. Trata-se de sistemas com a classificação D, e, portanto, não necessita de ter filtros terminais nos tetos, nos difusores. Se tivéssemos uma classificação mais fina, C ou B, teríamos que pôr filtros terminais. Aqui os filtros são filtros absolutos, chamados absolutos, HEPA, mas que estão na unidade de tratamento de ar. Depois, também temos uma outra zona, que não é propriamente a compressão, mas é a zona da amostragem e de pesagem, em que se adotou por fluxos unidirecionais. Todo o sistema de classificação D
C e B são fluxos turbulentos, portanto não são unidirecionais, mas para uma zona onde há pesagens e onde há amostragem, por uma questão de proteção do operador e também para evitar que o produto se liberte para outros locais, opta-se por um sistema unidirecional. E, portanto, unidirecional quer dizer que há fluxos de ar na vertical que arrastam todas e quaisquer partículas no seu caminho e depois são lançadas de novo para a unidade e filtradas e o ar é volta já filtrado ao local. Onde as zonas não são críticas, andará entre 75% e 80% e 85%, perdão, de ar recirculado. Aqui o sistema, sendo parecido com o outro que há pouco eu mostrei, é diferente porque tem uma parte de ar que recircula, portanto alguma parte do ar é recaptado das salas e recircula, mistura com ar novo e é novo introduzido através de filtros. Não deixa de haver extrações localizadas, como aquela que eu mostrei há bocadinho, que é por meio de desempouramentos ou outros sistemas necessários na instalação. E, portanto, há aqui uma caixa de mistura entre o ar recirculado e o ar a retorno, sendo que o ar recirculado anda entre os 80% e os 85% do ar total. A pressão, em questões de contenção, resolveu-se manter a pressão no interior, na pressão inferior às zonas adjacentes. Como é que nós fizemos isso? Repetindo, pusemos o zero logo com uma pressão intermédia. Para isso, nós temos que fazer alguns cálculos para conseguir saber que caudal é que nós vamos pôr aqui nas salas de compressão, e isso tem muito a ver com as passagens de ar através das portas, das frestas das portas. No caso particular, quem já fez projetos disto pode achar 10 litros por segundo, que é um caudal baixinho, e mas é por uma razão muito simples. Devem ter visto no vídeo que as portas são portas de ação rápida, que são praticamente estanques, elas praticamente não deixam passar ar nenhum. Algum ar passa, e eu já o estimei várias vezes, anda pelos 10 litros por segundo, e a partir daí nós temos o nosso modelo de projeto desenhado, já sabemos com que caudais é que vamos trabalhar, porque calculamos as fugas com bastante rigor. Em relação à parte de controle de pressão, como veem, mais uma vez, estão aqui pelo menos dois regimes de funcionamento da extração localizada, ou não extrai nada, ou extrai. Quando não extrai, a pressão no interior tem tendência a subir, portanto este registro aqui tem que abrir. Quando começa a extrair ar de desempoeiramento, a pressão tende a baixar e, portanto, este registro tem que ser fechado. O referencial da diferencial de pressão que nos vai medir a pressão que está na sala tem que ser um referencial estável. Normalmente, embora seja a pressão atmosférica, seja o referencial por excelência, eu normalmente opto por um referencial que é de uma zona técnica adjacente, porque aí não tem efeito do vento. Né? E a pressão atmosférica está muito dependente do vento. E também não esquecendo que estamos em Sintra, não é? E o vento aqui é rei senhor. Então, atuamos o atuador do registro, no modo modelante, a partir dessa leitura da pressão diferencial. Depois penso que a Siemens vai explicar um pouco melhor quais são os atrasos, porque isso não pode ser instantâneo e também não pode ser demasiadamente rápido. Eu penso que a Siemens depois vai discutir um pouco isso com mais detalhe. E falando um bocadinho mais do desumidificador, o que nós optámos, e depois entretanto a Labatec alterou um pouco, foi criar aqui uma de duas hipóteses: ou vem o ar, que este ar que vem daqui, vem da UTA, ou vem ar tratado da unidade de tratamento de ar novo e faz um tratamento com uma umidade relativa normal, que diremos 50%, 60%, ou se queremos uma umidade relativa mais baixa, mantendo as condições de temperatura, então temos que fazer o ar passar através do desumidificador. De reparar que esta simbologia que aqui está, do lado esquerdo superior é a temperatura, aqui a temperatura é de 20 graus mais ou menos 2, do lado direito é a pressão, 20 Pascal, esta é a classificação D, e aqui a umidade relativa. E aqui veem que a umidade relativa solicitada no limite mais baixo
é entre 35% e mais ou menos 5% de variação. Portanto, quando nós temos 20 graus com 35% de umidade relativa, não há nenhuma unidade, ou há, mas tínhamos que usar água glicolada com temperaturas abaixo de zero, que é uma grande complicação, para fazer a desumidificação do modo mecânico. Então, usamos a adsorção. A adsorção, eu vou-vos explicar um bocadinho mais à frente, agora logo a seguir, como é que ela funciona em termos psicométricos, e tem uma maneira de atuar completamente diferente do que é a desumidificação mecânica. Eu tenho aqui um boneco que, para quem não conhece a psicrometria, isto aqui é a linha das temperaturas e aqui é a linha da umidade específica. O ponto que nós queremos atingir é o ponto B e o ponto de partida é o ponto A. Há aqui 3 métodos de desumidificação. Um deles, que é a desumidificação, que é aquela que nós adotamos, que tem um aquecimento com desumidificação muito acentuados, que vai para o ponto D, e depois fazemos um arrefecimento para o ponto B. Era aquela imagem que eu mostrei aqui antes, esta aqui. Mas há mais 2 métodos pelo menos. Há um que tem uma desumidificação líquida, que eu até à data só vi numa instalação que eu visitei em Macau, que é com 2 tanques líquidos, com 2 soluções líquidas e que permite passar o ar através delas e aí faz 2 coisas, além de desumidificar e arrefecer, enquanto que a desumidificação sólida desumidifica e aquece, tem que se arrefecer posteriormente, a desumidificação com a adsorção líquida, ela consegue-se atingir a temperatura que queremos, dependendo da temperatura que temos o líquido que vai absorver a umidade. Depois temos uma outra mais clássica, que tem aqui uma parte mecânica, vai de A para C, e depois uma parte da desumidificação sólida do C para o E, e finalmente um arrefecimento do E para o B. Portanto, nós aqui, por uma questão de simplicidade, muitas vezes eu tenho que fazer esta terceira hipótese, porque eu tenho uma grande necessidade de desumidificar, portanto faço primeiro a desumidificação mecânica e depois é que vou para a desumidificação por dessecante, mas no caso nós usamos de A para D e D para B. O aparelho no interior é uma roda que está aqui, com uma parte em que o processo, o ar úmido processo passa através do dessecante seco e sai seco, e essa umidade que esta roda dessecante absorve vai libertá-la aqui no ar de reativação. Esse ar de reativação é aquecido a uma alta temperatura e daí a razão pela qual, quando nós desumidificamos, aquecemos o ar, porque o ar que é desumidificado vai sofrer um aquecimento provocado por este aquecimento que aqui está no ar de reativação. Em relação à parte energética, temos aquele controle de velocidades do qual vos falei. O controle de velocidade, e o Pedro referiu o chamado eu chamo de night setback, mas é um night mode, que é um modo noturno em que a velocidade dos ventiladores desce para metade e a relação é cúbica. Peço imensa desculpa por interromper, mas pedia então aqui mais 5 minutinhos, está bem? Certo, então vamos a isso. E portanto, uma variação de velocidade linear faz com que haja uma alteração cúbica do consumo de energia, é muito importante. Nós conseguimos controlar os caudais dos ventiladores porque conhecemos o coeficiente que tem a ver com a abertura da passagem do ar pelo ventilador, conhecemos a diferencial de pressão e este coeficiente é fornecido pelo próprio fornecedor do ventilador. Está aqui a maneira como se mede o diferencial de pressão, mede-se entre a parte de onde, portanto, a câmara de onde o ventilador respira o ar e a diferença de pressão até aqui esta garganta, a zona, digamos assim, a zona mais apertada da aspiração do ventilador. E com este diferencial de pressão, conhecendo um coeficiente de forma desta garganta, nós conseguimos calcular o caudal.
Outra coisa que fizemos foi os chillers tipo ar-água, com duplo condensador, que também permite recuperar a potência a partir de uma dupla serpentina, de um promotador específico na zona de alta pressão, consegue-se recuperar a temperatura de água. Essa água aquecida pode ser usada para muitas coisas, mas aqui usamos com 45 graus, foi para sistemas de reaquecimento, climatização, nomeadamente. E também usamos aqui um sistema de caudal variável primário e secundário na instalação, quer dizer que os chillers têm também caudal variável, portanto só há bombas primárias, não há bombas secundárias. E portanto com este caudal variável nós temos, além de um funcionamento mais estável dos chillers, também temos muito menos consumo nas bombas, porque as bombas não estão sempre na máxima velocidade. A redução de custo de um sistema destes, quando é numa instalação existente, pode ir até menos de 2 anos. Não consideramos a recuperação de calor nas unidades de tratamento de ar novo, porque na altura a tecnologia não impunha pouca perda de pressão nos promotadores. Eu normalmente uso o sistema de run-around coil, que é um sistema de serpentinas separadas, mas as serpentinas, na altura, induziam uma grande perda de pressão. Os ventiladores começavam a trabalhar num regime de maior consumo de energia e isso tornou não viável esta utilização. Finalmente, os PIFs são estes aparelhos cuja parte interior é esta. Depois tenho aqui um pequeno vídeo que eu vou mostrar, esperamos que haja ainda um bocadinho de tempo, acho que ainda vai haver. Tem uma serpentina de arrefecimento e tem um ventilador com um filtro absoluto, um EPA terminal. Por isso é que, sendo um filtro absoluto terminal, consegue-se atingir classificações C, ou seja, uma ISO 7, mais ou menos. Estas vantagens são de evitar condutas de grande dimensão. Nós podemos, e aqui está um diagrama daquilo que nós fizemos, vocês podem ver que tem um arrefecimento terminal, mas que este arrefecimento terminal não é tanto para a zona, embora também sirva, mas não tem grande para a zona, mas é mais por causa da pressão, desculpem, do calor gerado por este ventilador. Podem-se pressurizar ou despressurizar o espaço por meio das condutas, que nós com a conduta de insuflação pressurizamos, com a conduta de extração despressurizamos, podemos balancear assim, e também tem a vantagem de conter as partículas ali no local, portanto todas as partículas são captadas no local e não vão viajar até a unidade de tratamento de ar. Cá está o PIF, e cá está a conduta de insuflação e cá está a conduta de extração. Eu tenho aqui uma pequena apresentação em vídeo que eu queria partilhar, se me for permitido. Força, professor. Que é esta aqui, espero que não tenha som, não tem. Pronto, isto são 2 minutos, menos de 2 minutos. Está aqui, claro que isto é uma apresentação meio técnica, meio comercial, mas veem como é que é o funcionamento do PIF. É um regime turbulento, ele aspira ar pelo centro e injeta ar pela periferia, ar tratado, filtrado, essencialmente, e algo arrefecido. As grelhas de insuflação não são assim muito tradicionais, mas a ideia é criar aqui uma zona no centro onde não haja, apenas de maneira nenhuma, não haja curto-circuito. Então aqui embaixo, depois se quiserem ver o vídeo, isto está na apresentação, penso que a apresentação vai ser partilhada, podem ver com mais atenção. O ar é captado à temperatura da sala, é arrefecido e volta a entrar arrefecido e filtrado. Depois as ligações adicionais e opcionais de condutas são umas tampas que se tiram da própria caixa do PIF. Nesta conduta do lado esquerdo nós vamos fazer a exaustão, na conduta do lado direito vamos fazer a entrada de ar fresco, ar novo, e em termos de funcionamento é isto. Portanto, ele tem ali uma mistura de ar novo com ar tratado ou arrefecido pelo PIF, e o ar vem da UTA, portanto já vem com as condições de temperatura adequadas e umidade, e pronto, e em termos de funcionamento é este o sistema que está patenteado e pronto. Agora vou voltar finalmente, rapidamente, às conclusões, que são as seguintes, as lições que se podem ter retirado
deste projeto. A primeira, que o Pedro se queixou um bocadinho, mas queixou-se, mas ficou muito contente com o resultado final, que é aquele sistema de caudal variável primário apenas nos chillers. É de difícil acerto e balanceamento, mas devo dizer que vale a pena, porque depois os consumos energéticos baixam consideravelmente e os chillers vão trabalhar muito melhor. Espera aí, vamos lá ver se isto anda. A resolução noturna do caudal do tratado é muito eficaz, reduz enormemente o consumo energético, eu devo dizer que reduz mais de 80% o consumo energético se baixarmos o caudal para metade, e não altera a classificação das salas por duas razões. Primeiro, porque as pressões mantêm-se constantes porque o sistema é dinâmico. E segundo, porque não há operação. E como não há operação, não há poluição. A poluição é feita, nas salas limpas, é feita pela operação. E há algum ar novo, mas pouco do ar novo. A recuperação de calor dos chillers não funcionou muito bem, porque nem sempre havia carga de frio para que ela funcionasse assim tão bem. Embora penso que aí pode haver também alguma coisa de controle que também se podia eventualmente melhorar, mas pronto. E foi possível não fazer aquela solução que eu falei do desumidificador, que só servir uma sala, mas doseando o caudal de ar, foi possível que o desumidificador servisse mais do que uma sala. Ele tinha capacidade para isso e, portanto, foi possível criar uma situação de umidade relativa baixa em mais do que uma sala, nomeadamente 2 salas. O COP e o ER são bastante bons neste sistema, e o que foi medido no primeiro ano de operação, o ER médio, foi à volta um bocadinho abaixo dos 5, que é bom. E pronto, cheguei ao fim, passo a palavra novamente à Sara e obrigado pela atenção. Obrigada, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Relembro o questionário de avaliação da apresentação, que está agora mesmo a ser projetado. É muito importante o vosso feedback. É com muito agrado que vemos terem sido colocadas muitas questões. Não vamos conseguir responder a todas, pelo menos aqui, mas vão ser respondidas depois para todos via e-mail, está bem? Vou passar então à terceira e última apresentação de Thomas Riffel, da Siemens, que é diretor da Vertical Market Life Science na Siemens Smart Infrastructure Europe, que atua em vários países de forma a promover, impulsionar e aprimorar resultados na indústria de Life Science e trabalha há mais de 18 anos nesta área. Possui um background comprovado de soluções de gestão de edifícios, vai aqui falar do sistema BMS, e iniciou-se na Siemens em 1991, tendo ocupado diversos cargos de gestão, desde desenvolvimento de produtos, de estratégia de mercado, vendas, gestão de projetos, bem como de soluções específicas para o cliente. Vou então, Thomas, please. Hello and good afternoon. My name is Thomas Riffel from Siemens Smart Infrastructure. Today I would like to give you an overview about the split of GMP and non-GMP data in a validated environment. This validated environment is split in a GMP and a non-GMP part. But what means GMP? GMP is a good manufacturing practice, is a system for ensuring the products are consistently produced and controlled according to quality standards. This standard is defined by the World Health Organization and it's well established. We all do that for the protection of the patient and health safety. But if we look on the process, we are not with the patients in the hospital, we are making the factory, and in the factory we have a process for developing, implementing and running a site, your project. And here we have different phases. The different phases are, from a point of view, are the engineering, commissioning, and then of course we have this qualification and validation effort. But technology has nothing to do with the product quality. The product quality is a part which have an impact to the patient's health and safety. So therefore, technology helps to meet the standards, but
the process itself, the GMP validation process, looks for the quality, product quality only. And therefore, we have to split the system into two. The data we have to split into two. But how we do that, to split into data? We are planning a project, we build a project, operate, and then we implement the project. On the end, all starts under planning with the risk-based approach. At the beginning of the project, we are conducting impact and risk assessments and define which data have an impact on the product quality. But essentially, the validation and qualification is a central part of the whole life cycle of a pharmaceutical production site, and therefore have to be considered in each and every step in a project change. But how we come now to the impact of a system to the product itself? So first of all, we have to identify the systems itself. Which kind of systems do I need to produce a drug? We have to develop the system boundaries between that kind of systems. So do I need different systems? Have the systems boundaries to each other? If we see that, then we have to ask two main questions. The first question is, does the system have a direct impact on the product quality? If this question is answered with no, we have to answer the second question. Is the system linked to the direct impact system? If we can say no, then this data is classified as a non-impact system. If we say in the first question yes, so does the system have a direct impact on the product quality, we have to classify that as a direct impact system, and therefore the data of this system also have a direct impact. Secondly, if we say no, it's not a direct impact, it's an indirect impact, then we also have to develop on the end supporting rationales to define what are the risk mitigation measures to avoid any negative impact to the drug itself. If you look on that, what could that be? That could be here as an example. I've listed some different systems, and it's clear a parking facility or an elevator or an office air condition have no direct contact to any product production. But starting on the chilled and hot water or on the BMS itself, there we get in a zone where we have really to consider, have the BMS an impact to the product or not? Or does the impact have, or does the BMS have an impact indirectly? So it's an indirect system. So we have to look here carefully. And this discussion and definition have to be defined in this impact and risk assessment on the beginning of a project. And then we come to the split of the data between GMP and non-GMP. And this is what we did with the company Labotec here in Portugal. Here is the split clearly done between GMP and non-GMP. The project itself have around 2,000 data points overall. And during the risk assessment, there was the identification of around 1,000 data points are defined as GMP. That means these data have an impact or a direct impact to the product quality. And at Labotec, there was a definition to say all air handler related to the production and to the rooms are GMP critical and therefore validated. All the other systems, the cold water, the hot water, the office, the deburster, are classified as non-GMP data. And then we said, okay, the system is split in two. The data are split in two, so we are splitting the system also in two. So we have on the one side the classical BMS system, so to control and operate all the system itself. And we have an EMS system where we are monitoring all this critical data. And why we are doing that? There are several reasons to do that. So first of all is we are only validating the critical parameters. So we are reducing the risk and the cost. And the cost is an essential part also in the running cost, meaning in the life cycle. We see that later on. But at the same time, we are ensuring the full compliance with all the data.
We are maximizing the time to market with that because we are only validate what has to be validated and not all the data. So instead of 2,000, we are just validating 1,000. And this is for sure reducing the time consumption. On the end, with the system itself, the EMS system is fulfilling all the CFR 21, CFR Part 11 requirements or the EU GMP requirements. The BMS nowadays is made under good engineering practice. But if we split the system, how we use this system split, what kind of software we're using with the system split. We at Siemens, we're using our standard BMS software, the Sigo CC, to use on the one side for the control of the BMS, and secondly, on the other hand, we use it as a full EMS server. So you have the possibility to implement different IT structures or different system structures in your facilities. So you can have a full segregation of the data by using two fully independent servers, automation stations, and networks. This is the full split of everything between GMP data and non-GMP data. Secondly, you can also say, no, I don't want to install two servers, I install one server. That's possible. Then the segregation can be done only on data, on the data itself, means we are storing the BMS and the EMS data in independent SQL databases. So also here, the data are segregated also for the archiving. Or if the software allows, and our software is using special so-called validated objects, you can use one server, and the segregation of the GMP and the non-GMP data are done logically by the software itself. The data rely common in one SQL database. We see later on these different topologies, then I can explain a little bit more. But to be clearly said, the different ways leads to either more or less validation and maintenance effort. The implementation must be defined in the risk assessment. And in the risk assessment on the end is also the definition how the system will be implemented. Here we see one topology which you see is we are using a full segregated system platform, meaning on the left side we have the BMS server, and on the right side we have the EMS server. Both are segregated in the automation level as well. Here we have separate system controllers so that we can control once the control, on the other hand we are just monitoring. Speciality here is the way that we are using one sensor for both, for the control and for the monitoring, and we are splitting the data with a signal splitter so that we have the data really segregated also between this type of sensors. The sensor itself is under change control because he is on the end calibrated and is part of the EMS system. So here, two independent servers fully segregated. Second possibility here, we are using one server, no segregation on the network, but a segregation on the automation level. So we have dedicated automation stations for the BMS and dedicated automation stations for the EMS part. The server itself, the BMS EMS server, is fully under change control because he's part of the EMS, and therefore any software changes, upgrades, patches have to be considered and leads to a revalidation of the server itself. So you see, nowadays with the technology, we can implement different scenarios. At Labotec in Portugal, we have installed one server for both. But in Labotec, there was also a clear segregation in the automation level. The automation level, all the air handler units have his own or their own controllers, all the other systems have their other controllers. For the split, we're using, as mentioned before, these validated objects. And these validated objects helps to distinguish between the GMP and the non-GMP data. All was defined in the risk assessment.
And last but not least, we're using one software, the BMS software, because the software itself fulfills all the CFR 21 Part 11 requirements or the EU GMP requirements. Therefore, the BMS software is capable to handle that kind of way. But as a summary, what is the benefit for you? What brings you a split of the data? First of all, the split of this data today is state of the art. We as Siemens, we installing year by year several projects, and in most cases there is a full split of the servers. So we're installing 2 servers. Reducing the risk, validation effort and the life cycle cost is essential, as well the training cost on the end. Because the training for two different softwares leads to more investments, to more handling, to more vendor dependency. Then on the end, we have no mix of the data. We have no operation faults because the data are split, so there is no possibility to operate a GMP data point without any access. And we are avoiding a non-conformance, so there's no conformance at this part. It's always according to the specification, and we are fulfilling all the requirements. The decision, as we said before, have to be done for such system on the beginning of the project. Maximum time to market, we heard it once, but last but not least, the initial higher CapEx, you will get a full payback in the life cycle OpEx. Thank you very much for your attention. Vamos agora apresentar um conjunto de vídeos, onde poderemos ver a operação sobre o sistema de BMS da Labatec. Sistema validado. Como exemplo, vamos ver o sistema pesagem da Labatec. O sistema é composto por uma unidade de tratamento de ar, por 2 ventiladores de extração e pelas salas associadas a este sistema. A unidade de tratamento de ar insufla ar a caudal constante que é entregue às diversas salas deste sistema. A umidade e temperatura são controladas pela média das salas do sistema. Cada sala possui um registro de caudal constante mecânico na entrada que garante as renovações hora, de acordo com o design do sistema. Cada sala possui também um registro de extração modulante que permite a regulação da pressão diferencial em cada sala de modo totalmente automático. Como referido nas apresentações anteriores, foi introduzido um modo de poupança de energia para quando os sistemas não estão em produção. Esta é a janela de diálogo onde o operador pode ver e alterar o modo bem como os parâmetros disponibilizados. Neste caso podemos ver que o modo de operação está em modo dia por horário e, em 2 colunas separadas, podem ser introduzidos os valores para o modo dia e modo noite para diversos parâmetros tais como o caudal da UTA, a pressão dos ventiladores, bem como o set point das condições de ambiente das salas. Tratamento de alarmes no sistema validado. Para que o operador possa reconhecer um alarme do sistema validado. Neste caso, uma sala com a pressão fora do valor normal. É necessário que este reintroduza a sua password de operador. E inclua obrigatoriamente um comentário que justifique o alarme. Alteração de set point no sistema validado. Nesta situação, o operador pretende alterar o valor de pressão diferencial da sala do seu valor de design, 10 Pascal, para um novo valor de 15 Pascal. Para isso, terá de introduzir a sua password, que deverá ter privilégios para esta ação, e introduzir o motivo da alteração. Nesta situação, o atuador de registro no retorno irá posicionar-se para o novo valor de regulação.
O retomar à pressão de design obedece aos mesmos critérios. No livro de registros do sistema, uma base de dados SQL, ficarão registadas todas estas ações bem como os comentários introduzidos. Produção de água purificada. Na Labatec, o sistema de produção de água purificada é controlado e monitorizado pelo BMS. O depósito de água purificada é alimentado por um sistema de osmose inversa, com reposição automática do nível do depósito. A temperatura no loop é mantida dentro dos parâmetros pré-definidos através de um único permutador que também tem a função de sanitização do loop e do depósito. O sistema possui ainda lâmpada UV para inibição de micro-organismos. A vantagem da inclusão deste sistema no BMS é termos todas as ações dos utilizadores registadas e a possibilidade de registro e análise histórica das variáveis mais importantes do sistema, como o carbono orgânico total. Neste gráfico podemos ver a evolução deste parâmetro. Estes dados podem ser, deste modo, facilmente exportados ou colocados em relatório para apresentação aos auditores. Os alarmes são registados e também enviados automaticamente por e-mail aos operadores.